filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Variante de Oséias e Josué, que no hebraico significa Jeová é Salvador. Então, este nome, que no contexto poderia variar foneticamente mais para Oséias ou para Josué, entendeu? Este nome significa Jeová é Salvador, né? Na linguagem de hoje, se nós pegarmos por base o hebraico, as escrituras antigas a respeito do Messias, e também no grego, nós poderíamos traduzir para Jesus, seria aceito? É Iesus, é Yeshua, é Iesus, no grego. No grego. Entendeu? Para o português seria a tradução mais apropriada a Jesus. Porque a tradução greco-latina é que influenciou mais a nossa visão do português, né, da nossa língua, hispana e por aí. Então, de forma natural... Em inglês seria Jesus. Entende? Agora, você trabalhar com essas variáveis, por favor. Então, acho que o povo de Deus, eu gostaria de fazer aqui um rápido acréscimo de uma questão muito interessante, até para os colegas pastores que estão envolvidos em pastorear o rebanho, né? Não se furtem de ensinar o povo de Deus, né? Porque o grande problema, quando surge um movimento, é você verificar as raízes históricas, fenomenológicas, o porquê aquele movimento surgiu, né? Então, a partir daí, nós percebemos que nesse movimento há um grande defeito, uma heresia, porque eles abrem mão da doutrina, né? Porque, na verdade, eles não sabem o que é doutrina. Na Bíblia não existe a palavra teologia, porque a teologia é a decodificação do discurso sobre Deus, né? Theos e Logos, você fala sobre Deus, é a palavra sobre Deus. Então, mas no contexto do Novo Testamento da Bíblia existe a palavra doutrina, ortodoxia, que é a regra do viver. Então, a doutrina ela tem que ser compartilhada, né? Então, achar que o cristianismo baseia-se em fatos e não em doutrina. O cristianismo, ele se baseia em doutrina, uma norma, é um princípio, que você compreendendo este princípio, você vai então viver segundo aquela norma, aquele princípio, que é o fundamento da palavra. 2 princípios. Você quer ver? Primeiro vem a doutrina, a teologia, e depois vem a prática, a vida. Você percebe a Epístola aos Romanos. São 16 capítulos, até o capítulo 11, Paulo faz uma doutrina, a teologia. E a partir do verso 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo e santo, para compreendeis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, para você possa viver. Então, a partir do verso 12 até o 16, ele vai falar sobre a prática. Então, e outra coisa, Jesus Cristo, o ensino de Jesus, João 17:17, santifica-os na verdade. Mas qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então você tem que entender a palavra de Deus para estar na verdade. E outra coisa, João 7:17, conhecer a vontade de Deus está diretamente associada a conhecer a doutrina, os princípios de Deus. Então, na verdade, não há dissociação de teoria e prática. Você tem que conhecer a doutrina. Tem muita gente aí perigosamente dizendo que teologia, que princípio, que teólogo. Não, nós temos que entender a doutrina, porque a doutrina gera maturidade. E é a forma de nós recebermos e entendermos a vontade de Deus para nós no mundo. E isso traz segurança também. Como traz. Por isso que alguns perguntam, hoje não existem aqueles apaixonados. Só estudar a doutrina, a palavra, a teologia, que você vai perceber como muitos vão estar convictamente apaixonados, não emocionalmente envolvidos num tema. Então, uma coisa muito séria que está acontecendo hoje tem a ver com essas pluralidades de juízos. Às vezes, obreiro mal formado, né? Às vezes o obreiro não tem só trabalha a nível
modismos pós-modernos e etc. que existem por aí. Então, nós vimos pelo que compartilhamos aqui, que o que falta naqueles moços são basicamente esse princípio de formação, compreensão e dizer a razão por que crê, como está lá em 1 Pedro 3, 15 e 16, né? Para que responder com sabedoria e mansidão a razão da esperança que é em nós. Ok. Então, qualquer cristão pode fazer isso. Professor Tasso, meio-dia e 42 aqui na Rádio Aliança, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte Marcílio, 3222-1090, você também pode perguntar, pode questionar, dar a sua opinião, concordando ou não, de forma livre e democrática aqui no Talk Show, 3222-1090, você liga e participa. Ele está dizendo que acha que esses movimentos heréticos, seitas, como é o caso das testemunhas de Alshua, servem para enganar os menos esclarecidos e até pastores que não têm conhecimento. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente em 1 minuto aqui no Talk Show. Talk Show. Meio-dia e 47, hora certa, oficial do Brasil. Aqui no Talk Show, na Rádio Aliança, conversando com o professor Tasso da Gama Leite Filho. Apenas 10 minutos para dissecar esse assunto, finalizar o programa. O professor Tasso é pastor, é teólogo, escritor e presidente do CETEL, o Centro de Estudos Teológicos. O Marcos Lima falando um pouquinho de política. Luiz Alberto já era outro Marcos, é o Marcos Lima aqui, da Vila Brasil. Luiz Alberto, hoje é o dia da justiça, aqui no Brasil também é o dia da pizza, né? Não é possível, o Congresso Nacional não vai ter coragem de contrariar, de se tornar uma das maiores vergonhas nacionais e não caçar os envolvidos, né? Os envolvidos. E o presidente Lula vai ficar como um bobão na história. Aconteceu tudo na cara dele, não sabia de nada. Já chegou na antessala dele, né? Ele estava na sala do secretário lá do chefe. Estava lá e ele não sabia. Deve ser um João Bobo na história, né? Que a gente acredita que não seja. Chicão da Anguera, obrigado pela participação, você e a cantora Helena, os Brilhantes de Cristo. Francisco e Helena, um abraço para vocês aí. Tá querendo ouvir os Brilhantes aqui, você está chorando lá, viu, ô Nilton? O Marcos, Luiz Alberto, já conversei pessoalmente com o testemunha de Alshua e ele disse que expulsa demônios, que cura também. Quero saber se vocês têm noção do crescimento dessa seita perigosa. E professor Tasso? Bem, no contexto do Novo Testamento, isso é até comum, né? Porque já temos a advertência do próprio Jesus, né? Que até os escolhidos seriam enganados. Eu acho que a pessoa tem que ter, a partir aproveitando a resposta ao Marcílio, aprofundando até o que ele já levantou ali, a igreja precisa hoje pregar a mensagem correta. Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados. Pregar a salvação, e não outras variáveis de curas existenciais. Para isso a igreja foi chamada. Em Atos 2, de 38 a 47, nós temos a grande meta da igreja, segundo a expectativa do historiador e teólogo chamado Lucas. O segundo aspecto é ensinar a doutrina correta. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um outro aspecto importante, ô Luiz Alberto, praticar a devoção. E continuavam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ter uma vida evangélica, uma vida de graça. O outro aspecto, resgatar a verdadeira adoração, lá no verso 47, louvando a Deus e dando graça de todo o povo. Então sempre o espírito de gratidão, pensar no benefício do que Deus faz por nós, não é um nome. Já aqui o Pedro está dizendo, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não é o nome, o nome nos leva a um referencial para nos ancorarmos na pessoa do Cristo de Deus. A salvação. Ele é a salvação de Deus. Entendeu? Fez-se carne, segundo João, capítulo 1, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, lá na epístola de João, lá no primeira carta, como unigênito do Pai. E ele pratica, até isso é bonito no grego, o que os olhos viram, o que as mãos apalparam, o verbo da vida. Então, isso não é um nome, é o sentido da experiência de fé. É muito mais profundo que simplesmente um nome. Não é o nome de Jesus. Que foi visto, que foi apalpado. Sim, pela dimensão relacional,
do mistério do servo que era João. Ele pôde captar esse sentido, né? Comeu com Jesus. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Segundo a tradição, né, do Novo Testamento, debruçou, eram alguém dos 3 próximos mais próximos. Eu sempre, quando falo em projetos humanos, pode falhar, porque Jesus quase falhou. Ele chamou 12, perdeu 1, ficou 8 ficaram por ali, 7 ficaram por ali, ficou íntimo de 3. Não é verdade? Que é Pedro, Tiago e João. Então, é o princípio, né? Por os poucos, essa colheita final. Mas Jesus, lá em João 21, na segunda conclusão de João, ele mostra Jesus resgatando Pedro, o colégio. João mostra na pescaria, lá em João capítulo Pedro, 21. tu me amas? Pedro, depois no final ele resgata o ministério pastoral de Pedro, inserindo na missão do pastoreio. E ali ele levantou e realmente botou Pedro no mundo como pastor de almas. Rapidamente, professor, temos apenas 1 minuto. Sebastião do Céu Azul pergunta pelo 3222-1090. Professor, qual a Adventista do sétimo dia é seita ou é uma religião? Eles têm sectarismo, mas do ponto de vista deles é uma heresia. A questão do sábado. Entendeu? Ok. E tem outras práticas, e principalmente a questão do zelo do sectarista da saúde. Paulo Romero, nos seus escritos na revista Defesa da Fé, ele, inclusive já entrevistado por algumas vezes aqui no talk show, aqui na Rádio Aliança, ele classifica cristianismo puro, cristianismo verdadeiro, movimentos controversos e heresia. Esse movimento controverso é aquele movimento que pode ajustar algumas coisas, rever a sua teologia. Está próximo do cristianismo, mas tem algumas coisas que está pegando. Desvio doutrinário. Como pode partir de vez para ser seita mesmo? Ou como é que o senhor classificaria os testemunhos? Uma pergunta da Maria Helena. O adventista é o cristianismo puro? É um movimento controverso ou é seita mesmo? É uma heresia sectária. Eles se institucionalizaram e saem por aí pregando princípios deles. O que o senhor quer dizer com heresia sectária? Me ajuda a entender. É alguma coisa, é a heresia, o desvio, é uma forma sabatista, é uma forma judaica. Eles se enquadram fenomenalmente, seria um judaísmo cristão. Isso não existe. Então, o que eles acontecem? Organizam o princípio deles e saem pregando por aí o que eles têm como princípio. Para o senhor, cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. O cristianismo é fundamentado em Cristo, na experiência que tem como referência sermos remetidos ao Cristo histórico, que nos leva à experiência de salvação com o Cristo da fé. É tão simples. Pero não muito, né? Mara do Parque Ateneu. A Bíblia foi escrita realmente pelos católicos? Qual é a base disso? Católico não escreveu Bíblia nenhuma. Entendeu? Um outro dia nós podemos falar sobre isso aqui. Há muitos erros e temores evangélicos em relação a católico, mas os católicos estão na história como nós, né? Dependentes desta revelação. Agora, eles receberam força política. Isso é a questão de patriarcado, bispo de Roma e outros patriarcados que existiam na época. Os outros patriarcados foram se perdendo. Antioquia acabou, que tinha um bispo. Alexandria acabou, que tinha um bispo. A igreja de Antioquia, que eu já falei, acabou. Ficaram 2 patriarcas somente. Jerusalém acabou também. E ficaram Roma e Constantinopla. Esses dividiram, e o Ocidente vem Agostinho, que era um teólogo muito interessante, lá do 4º, 5º século, e defende o princípio da autoridade do bispo de Roma. Começa aí a questão da autoridade que veio a dar no papado. Então, Roma não tem sucessão papal, não tem nada disso. Quando você lê a história, você percebe que é uma instituição humana, como outra qualquer. Se não dependerem do Cristo da fé, eles estão no aço, como muitos aí. Kesley do bairro Cardoso dizendo, foi dito aqui que esses movimentos controversos, eles servem para enganar os menos esclarecidos. O Kesley está dizendo que não concorda com isso, não aceita, porque acredita que atrapalha até aqueles que estão querendo aceitar os caminhos do Senhor, e muito, atrapalha muito. Não só os menos esclarecidos, mas até aqueles que não foram evangelizados ainda. Sim, aqueles que não foram
evangelizados são menos esclarecidos também. Então atrapalha a todos, né? É um empecilho realmente. Daí a importância de estudar a palavra de Deus. Esses modismos de movimentos de massas, ô Luiz Alberto, na história da igreja isso passa. Você tem que chamar a pessoa para ensinar, para que ela ensine a outros. Esses movimentos de encher estádio, eu já vi 225 mil pessoas dentro do Maracanã e 30 mil fora querendo entrar e não tinha lugar em 74 na Cruzada Billy Graham. Eu estava lá, eu trabalhei numa coordenação daquele evento. Então você perceba, eu não conheço um decidido naquela cruzada de quase 250 mil pessoas. Então você percebe, o testemunho pessoal é que é a riqueza. Deus depende da pessoa, o dia a dia. De nós de Deus, o dia a dia, da comunhão. Estar inserido na sociedade no dia a dia. Então, se eu estou no meu trabalho, seja onde for, se chega um Yoshua lá, eu digo, não, eu já tenho Jesus, fui batizado em nome dele, para receber o batismo do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, acabou. Ok. Nosso tempo está esgotando. Odílio, você queria ganhar alguma coisa do professor Tácito? Vem aí a terceira semana de atualização teológica. O Evangelho e a pós-modernidade é o tema. O preletor é o professor Tácito da Gama Leite Filho, pastor professor. Acontece de 12 a 16 de setembro, às 7 da noite. Informações e inscrições pelo telefone 3224 5866, repetindo, 3224-5866, 3206-1927, 3206-1927, e a gente vai dar para você então, Odílio, você que está ouvindo a Aliança, uma inscrição. Essa inscrição está aqui na portaria da Rádio Aliança. Odílio Moreira, aguardando você para participar e saber mais então sobre teologia, ok, professor? E lá eu dou um livro a ele. E lá você dá o livro. Me procura lá. Então, Odílio, só passar na portaria da Rádio Aliança, apanhar a sua autorização. Quem quiser contato com o senhor professor, o telefone, por gentileza? O telefone do CETEL, 3211-6788. Hoje mesmo à tarde eu estarei lá. 3211. Quer conhecer nossos cursos. 3211-6788. Ok. Estamos aqui com o pastor Edilson. Quem são os irmãos? É o Esdras Campos. Sim. E o cantor José Vieira. Só cantor, só ali e bom final de semana. Quer comprar bicicleta com o menor preço? É isso aí.